A gente muda de assunto agora e fala sobre economia. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação brasileira, subiu 0,57% em abril, após alta de 0,69% em março, de acordo com as informações do IBGE divulgadas nesta quarta-feira. A gasolina foi a principal influência para a alta do IPCA 15 em abril, com variação de 3,47%. E para a gente entender um pouco mais sobre a conjuntura econômica e a inflação desse mês, a gente conversa agora com o professor de economia do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero. Professor, boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Olá, Vitor. Muito obrigado aí. O prazer é todo meu. O que explica, professor, essa elevação da inflação? Notícia boa, né? A inflação continua num processo de desaceleração, né? Vamos lembrar que há um ano atrás, essa mesma inflação que hoje está rodando aí na casa de 0,57, né? Estava em valores superiores aí a 1,7%, né? Quer dizer, estava bastante forte aí a inflação no ano de 2022, né? Então, em termos anuais, né, nós temos a inflação passando por um processo interessante de desaceleração, né? Em termos anuais, nós temos aí uma inflação rodando pouco acima de 4%, né? E caindo na margem, né? Ou seja, de um mês para outro, né? Então, esse é um aspecto positivo. Muito provavelmente, nós, em termos anualizados, nós não repetiremos, né, esses 4% aí de abril a abril, né, porque a projeção para esse ano ainda é uma projeção de 6%, né, mas é uma notícia boa que joga uma esperança, né, na possibilidade do Banco Central, na sua próxima reunião, talvez já iniciar um ciclo de baixa da taxa Selic tão esperado aí, tão desejado pelo mercado. E o que é que o governo poderia fazer, professor? Existem medidas ao alcance do governo federal para tentar conter a inflação? Eu tenho a impressão que uma notícia boa aí, né, recentemente traduzida em ação, né, é exatamente a entrega do novo arcabouço fiscal, né, e que embora seja passível de crítica, né, dada a situação fiscal do país delicada, né, principalmente aquela vigente aí nos últimos anos, né, desde principalmente do período da pandemia, ela sofreria críticas de todo jeito, né? Então, o governo está se equilibrando, né? De um lado, precisando controlar as suas despesas e, por outro lado, tendo que ter gastos que são necessários aí para poder, principalmente, reduzir um pouco as desigualdades sociais do país, né? Então, eu diria que a notícia mais importante foi exatamente a entrega do arcabouço. Por quê? Porque quando se tem uma previsibilidade, né, de para onde o país está indo do ponto de vista fiscal, isso gera uma menor necessidade de financiamento, né, e naturalmente isso acaba conduzindo a uma redução de juros, né. Então, eu diria que essa é a notícia mais importante, essa foi a medida que permitiu, né, que os agentes econômicos, né, pudessem, entre outras coisas, reduzir as suas expectativas em relação à inflação e, principalmente, a taxa de juros longa do país, nos últimos dias, ter apresentado uma tendência de baixa. Isso já meio que precifica qual será o comportamento do Copom na próxima reunião. E a nossa inflação, ela está em linha com outros países, professor? Ou estamos numa situação melhor ou pior? Dá para fazer essa comparação? Nós estamos com uma situação bem melhor, né? Se compararmos, por exemplo, por qualquer parâmetro que analisemos, né? Se for comparar, por exemplo, com os nossos vizinhos, pegar o caso da Argentina, ou pegar um outro país em desenvolvimento que não é nosso vizinho, como a Turquia, né? Enfim, mas são todos países em desenvolvimento, a nossa situação é bem mais confortável, né? Argentina com inflação superior a 100%, Turquia com inflação superior a 20%, né? Enfim, então, uma situação bem confortável. E também confortável em relação aos países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos ainda tem uma inflação rodando aí perto de 6%, e o Brasil está com inflação anualizada em 4%, né? Em que pese que no segundo semestre do ano passado tivemos alguns meses com deflação por conta da redução artificial do preço dos combustíveis, que agora tem, com a reoneração, tem inclusive puxado a inflação para cima, sem os combustíveis agora, Vitor e todos, né? A inflação estaria em 0,4%, né? Ela está
mais baixa do que o mercado esperava, mas ela estaria em 0,4. Então, mesmo com essa deflação que nós tivemos em alguns meses, ainda assim, quando nós comparamos o Brasil com países desenvolvidos, com os Estados Unidos e com a Europa, a nossa situação é uma situação mais confortável, o que alivia um pouco também, né, Vitor? Acho que é sempre importante a gente deixar isso registrado, né? Alivia um pouco as pressões sobre o Banco Central, né? Porque realmente parece que o Banco Central é o grande vilão, né? Porque subiu a taxa Selic para 13,75, mas na realidade o Banco Central apenas está cumprindo com o seu papel, né? Que o principal papel é exatamente fazer com que a inflação convirja para o centro da meta. Pois é, então, diante disso, o que esperar, professor, para essa reunião da semana que vem, entre terça e quarta-feira, né, logo depois do feriado, a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir o patamar da taxa básica de juros. Qual a projeção do senhor, professor? Bom, o próprio presidente do Banco Central deixou claro, e ele fez isso de uma maneira muito correta, né? Ele deixou claro, olha, eu não tenho como saber se a taxa de juros vai subir ou não, né? Porque eu sou apenas um voto, né, no Copom, né? E claro que ele também, mesmo se pudesse, e ele não pode, né, porque a reunião não aconteceu, mas ele não anteciparia, né, enfim, qual seria o movimento. Mas tudo leva a crer que, ainda que simbolicamente, uma redução de 25 pontos ou de 50 pontos, ou seja, sair a Selic de 13,75 para 13,5 ou 13,25, seria uma sinalização muito importante que as expectativas de inflação estão convergindo realmente para o teto da meta num primeiro momento, né? E a inflação tem se mostrado comportada. Portanto, o Banco Central tem margem, sem pressões políticas, eu acho que esse é o ponto mais importante, tomando decisões predominantemente técnicas, né, o Banco Central teria condições de poder iniciar uma redução de taxa básica de juros, que deve levar, Vitor, pelas nossas projeções, pelas projeções do mercado, uma taxa ainda no final de 2024, ainda gravitando em 2 dígitos. Né? Então, por mais que se baixe a taxa Selic, ela ainda estaria aí na casa de 2 dígitos no final de 2024. Né? Então, há uma trajetória ainda longa para que a inflação possa voltar para 1 dígito, mas seria um primeiro passo importante aí nessa longa caminhada. E aí, havendo esse corte, professor, o senhor imagina que o governo interrompa essa onda de críticas ao Banco Central, interrompa essa pressão que vem sendo feita pela queda dos juros? Eu tenho a impressão que esse é um movimento político, né, Vitor? E esses movimentos políticos, eles nunca são bons, né? Quando nós pensamos que é sempre recomendável que a equipe econômica deve estar alinhada, né, com o Banco Central. Né? Então eu tenho a impressão que sim, eu tenho a impressão que essas críticas elas se reduzirão caso o Banco Central inicie aí um processo de baixa da taxa Selic, mas eu não descarto, né, que outras pressões venham a ocorrer. Né? Quer dizer, nesse momento a pressão é a seguinte, tem que começar a baixar os juros. Aí pode ser que a próxima pressão política seja, agora tem que acelerar o ritmo, né, e assim sucessivamente, né? E aí, Vitor, tem um componente político, né? O presidente do Banco Central não pode ser demitido pelo presidente da República. Portanto, ele acaba sendo um alvo, né, de crítica da ala política, principalmente do governo. Tem que lembrar que isso ocorreu também no governo Bolsonaro, não pela figura do presidente da República, mas por figuras do próprio governo que criticavam que a taxa era alta e que isso poderia prejudicar a campanha eleitoral, mas na realidade o Banco Central está fazendo apenas o seu papel, né? E os próprios dados de inflação que eu mencionei aqui agora há pouco mostram que o Banco Central certamente está na trajetória correta, a razão pela qual a nossa inflação hoje é mais baixa que a dos nossos vizinhos e principalmente de alguns países desenvolvidos. Aí a análise do professor de Economia do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero. Mais uma vez, obrigado, professor, pela presença aqui com a gente. Uma ótima noite. Muito obrigado, Vitor. Sempre um prazer aí. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Obrigado.